Ei, gente, Eder Ramos aqui, olha só, a gente vai falar hoje sobre drive mental, tá? Já se inscreve no canal, a gente não vai perder muito tempo aqui para que você possa assistir o conteúdo todo de uma maneira mais rápida. Se você quiser também, você pode acelerar para ganhar metade do tempo. Você vai nas configurações, mexe na velocidade e vamos embora! Olha só, quando eu faço palestra, eu sempre busco temas que começam a se relacionar. Na verdade, o tema sempre é o mesmo, mas o subtema vai se relacionando de acordo com as pesquisas que eu vou fazendo. E uma dessas pesquisas traz os drives mentais. Só que, na verdade, claro que não tem como aqui eu resumir a palestra, ou seja, falar a palestra, porque senão não faz sentido ninguém entrar em contato comigo para poder fazer palestra para os seus eventos. Agora, eu quero te passar algumas dicas sobre drives mentais que você precisa fazer, o que está interferindo na sociedade e que você agora vai começar a se ligar para fazer o seu próprio progresso. A primeira coisa sobre drive mental que você precisa entender está relacionado à questão do que você escolhe ouvir e assistir. Ah, mas isso é clichê. Não, é clichê, mas se você for parar para analisar, várias pessoas estão num drive mental que vira um holodeck. E acaba que nesse holodeck as pessoas vivem sempre o mesmo tipo de sistema, sem poder mudar, sem ponto de referência, ou seja, criando pontos de referências negativos, né? São referências negativas, na verdade, sobre as questões do próprio dia a dia. E aí assim a pessoa acaba trazendo para a sua própria realidade esses pontos negativos, acreditando ou não. Então, assim, de fato, o que você escuta, cara? Eu estou vendo muitas pessoas na geração de hoje perderem o hábito de escutar boas músicas. As boas músicas sertanejas, as boas músicas de funk, as boas músicas, porque falam de funk, tá? Mas tem um funk que não é proibidão, perfeito? Tem um funk que fala de amor, tem um funk que fala do respeito à mulher, perfeito? Então, quando você não está sabendo o que escutar e essa geração não está sabendo o que escutar, ir para o próximo degrau está sendo complicado. Então, essas pessoas estão escutando músicas que não tem nada a ver, mas isso roda drive mental, tá? Ao invés disso, as pessoas deveriam estar escutando podcast, as pessoas deveriam estar escutando tudo que tem a ver com o seu processo para rodar esse drive mental. Todo santo dia eu tenho que ler livros, é importante que eu leia livros e também, ao mesmo tempo, é importante que eu faça todo esse trabalho relacionado a esse drive mental para virar hábito. Quando você faz sempre aquilo com a mesma consistência, como eu falei ontem, vai virando hábito. O drive mental vai se formalizando e fora disso não tem como. Mas por que não tem como? Porque existe uma coisa chamada referência, perfeito? Então, se você não tiver referência de algo, ele não tem como aparecer como algo material na sua vida, tá? As coisas só aparecem por colapso. Então, se você não tem referência para alguma coisa, não tem por que ela ser sua realidade. As pessoas falam de violência, mas tem pessoas que vivem a violência sem estar dentro da violência. Por exemplo, a violência jornalística, as notícias negativas. Então, essas pessoas criam referências. Já foi feito pesquisas relacionadas a isso, sabia? Pessoas que estavam vivendo violências, atitude violenta por ter referência daquilo que escutavam. Então, a quantidade de pessoas que escutam falar de assalto, de sequestro, de sei lá o que for, de qualquer coisa que é negativa e que é gerada violência, inclusive violência contra a mulher, ela está mais, isso é pesquisa, tá? Não sou eu que estou falando. Ela está mais suscetível a passar por uma situação parecida. Mas por quê? Porque tem referência. Isso vira realidade na sua referência. Então, na verdade, primeiro vira uma referência para depois se tornar uma realidade. Em algum momento pode virar uma realidade. Vamos dar um exemplo muito prático. Pessoas que seguem carreira militar. Na referência dela, uma guerra pode ser uma realidade. Ah, mas aqui no Brasil, em algum momento, algo relacionado à guerra pode ser uma realidade para essa pessoa. Mas por quê? Porque a referência, embora ela não queira ir para a guerra, embora ela só queira o serviço militar por gostar da metodologia, da filosofia militar. Mas dentro da filosofia militar existe uma referência, que é o combate, a luta, a guerra. Em algum momento isso pode, não quer dizer que vá, mas pode
se tornar algo da sua realidade externa por conta da referência. Então, o que você quer falar com isso, Ed? Eu quero falar que você tem que buscar referência, a referência daquilo que você quer. Se você quer se tornar um grande empreendedor, um grande empresário, você tem que buscar referências. Quem podem ser as suas referências para você modelar e atingir o seu nível, tá? Tem gente que quer ser blogueiro, tem gente que quer ser blogueira. Não tem problema nenhum. Se está deixando legado para a vida das pessoas, para mim, não é problema. Mas quem é a sua referência que chegou em algum lugar? Não vale referência fútil. Tem que ser referência que está deixando legado. Tem muita gente que é blogueira e blogueira, está deixando legado aí, referências muito boas. Só basta você procurar. Então, um podcast pode ser uma referência, um livro pode ser uma referência, um vídeo no YouTube pode ser a referência, documentário no Netflix pode ser uma grande referência. De tudo, relacionado a qualquer coisa, inclusive as coisas negativas. Então, qual é o seu repertório de referência? Ou tem gente que trabalha de uma outra questão, qual é o seu repertório e qual é a sua referência? Você vai escolher em que fato você vai estar, você vai escolher aonde você vai estar inserido para gerar os melhores resultados para você. Isso já gira um drive mental, porque você já sabe o que você precisa mudar, você já sabe o que você vai mudar. Então, dessa mudança, porque chega uma hora que você tem que dizer, chega e agora eu vou partir desse pressuposto. A partir daí, você começa a subir, né? Não, sempre vai ter uma luz quando você olha lá do fundo do poço. Se você está passando por alguma situação relacionada a isso, tá? Fica tranquilo. Vai por experiência própria. Posso dizer para você que sempre vai ter a luz. O que você não pode fazer é parar. Perfeito? Por quê? Porque você já construiu alguma coisa bacana também. Eu já construí eventos maravilhosos. Quebrei nesse evento. Mas eu já construí evento, tem coisa melhor do que você saber que você construiu algo grandioso, que movimentou uma região inteira. Então, eu fiz isso. Isso é a minha referência. Isso é o meu legado. Pronto, deu errado? Deu errado, não tem problema nenhum. Mas eu tenho essa referência de crescimento. E a partir disso eu posso criar qualquer coisa. A partir disso eu posso tirar o ponto negativo, olhar o ponto positivo e seguir em frente. É o que você deve fazer. E assim mesmo, buscando as suas próprias referências. Veja quem são as suas referências. Assim, as coisas começam a se determinar, as coisas começam a plugar na sua vida, gerando o máximo de repertório possível, de resultado possível. Na verdade, o segundo ponto, muito interessante, tá? É o ponto relacionado à reprogramação. Se você tem referência, você cria reprogramação. Gente, todo santo dia eu boto uma reprogramação e sinto o resultado, tá? Eu sinto o resultado. Então, uma reprogramação faz muito sentido. Mas o que é a reprogramação? É um diálogo de situações simbólicas para o seu consciente, inconsciente. Tudo é arquetípico. Então, tudo como forma arquetípica vai para o seu inconsciente. Se você nunca utilizou reprogramação, eu aconselho, porque o seu corpo vai estar no estado teta, entrando no estado teta, e assim o seu consciente libera a informação para entrar no inconsciente. Isso vai fazer uma troca, e nessa troca começam os resultados a aparecer. Mas por que esses resultados aparecem? Porque você começa a ter uma nova atitude pela programação que está no inconsciente. Acredita ou não? Você faz reprogramação? Coloca aqui embaixo, tá? Coloca aqui embaixo nos comentários para que a gente possa saber. Aliás, falando nisso, cadê você? Só falta você e sem desculpa, tá? Porque a desculpa que você me der, eu vou saber dizer a você que você, como empresário que está querendo alavancar sua carreira, está naquele início do seu negócio, empreendedor iniciante que também está querendo colocar algo, ou também está naquela ideia criativa do seu negócio, tem que participar do Clube 6. Aqui embaixo, link da descrição, você vai colocar assim, ó, quero Clube 6. E aí você vai receber todas as informações. Tem um link aqui embaixo para que você possa saber. Eu digo a você, é exclusivo, VIP, 6 pessoas na mesa, beleza? Segredos exclusivos para que você possa saber relacionar os seus negócios. Eu vou te contar verdades e mentiras que vem encontrando aí no mercado. Eu vou te colocar em um patamar que você não imaginou desse patamar. E eu tenho certeza que você vai depois indicar outras pessoas para que elas possam também entrar nesse patamar. Sábado, dia 19, você tem a importância de colocar na sua agenda e você já deve se inscrever, porque são apenas 6 pessoas. Sábado, dia 19, fechou as 6 pessoas,
já era, só para o próximo sábado. Mas se você quer ser um dos primeiros, chega com a gente e vai no link da descrição. Então vamos lá, reprogramação. Se você coloca uma criança num ambiente abundante, ela pode ser uma pessoa que não é criativa, ela pode ser uma pessoa que não tenha tino para negócio, mas ela vai ser uma pessoa que vai ter uma vida abundante, inclusive até financeiramente. Por quê? Porque o que foi gravado no seu inconsciente como hábito foi a abundância. Mas se você coloca essa mesma criança num local onde há escassez, o que foi gravado na mente dessa criança foi a escassez. Então ela vai viver sempre na escassez, sempre com medo de perder alguma coisa. Perfeito? Então, o que vai gerar isso? Isso vai gerar uma programação e vai rodar na vida dela essa programação no mundo exterior. Por isso que eu falei da referência. Busca a referência. É uma luta, na verdade, é uma busca constante que você vai ter que ter com o seu diálogo interior. Empreender é uma faculdade de autoconhecimento todo santo dia. Então, se você pegar esse exemplo, tem como você agora entender por que você tem que ter a referência. Quando você reprograma para estar em ambientes que devem ser os seus próprios ambientes, você começa a andar com pessoas que são mais inteligentes do que você. É muito gostoso você ser a pessoa inteligente. É muito gostoso. Eu sou uma pessoa inteligente, uma pessoa que sei lidar com conteúdos, sei passar informações para as pessoas, mas todo santo dia eu busco estar com pessoas que estão acima de mim. Talvez algum barulho lá fora, tá? É trânsito, pode estar atrapalhando aqui vocês, mas fica tranquilo que a gente vai levando o nosso baba aqui. Então, só isso já vale o seu like, perfeito? Então, todo tanto dia eu busco estar com pessoas que são pessoas acima do meu nível. Mas como? No livro, no YouTube, numa reunião de negócios, numa reunião com pessoas sábias, perfeito? Olha que interessante, com pessoas sábias. Mas por quê? Porque a sabedoria é uma grande riqueza. Deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Riqueza não é dinheiro. Você só vai ter dinheiro se de fato você mudar a mentalidade. Tem pessoas que não têm a intelectualidade que você tem, mas são pessoas ricas. Por quê? Porque elas têm a sabedoria. O saber e a sabedoria. Há uma grande diferença. O saber é o que você tem. A sabedoria é o que essa pessoa às vezes não tem o que você tem, mas tem vivência, tem experiência. Então, em muitos casos, você pode crescer com uma pessoa que nunca chegou na escola. Mas como assim? Tem muitos empresários que não concluíram nada de educação escolar, acadêmica que você concluiu. Mas são megas empresários nas regiões que eles moram. Se você conhece alguém aqui, coloca no comentário. Pode colocar nos comentários, que é bacana a gente falar sobre isso. Então não se trata de escola, não se trata de educação familiar, se trata de mentalidade. Claro que a educação familiar e a educação escolar influencia para uma abundância e para uma escassez, ou às vezes para uma confusão mental. Não é difícil encontrar crianças que têm confusão mental, porque ela tem uma educação escolar diferente da educação caseira. Como assim? Em casa, ela tem uma educação de abundância. Quando chega na escola, ela tem uma educação de escassez. Ela fica confusa, mas talvez não de forma consciente, mas de forma inconsciente. Se você reparar, faz uma pesquisa, porque eu já fiz essa pesquisa, tá? Meio estatística ainda, mas é algo que já bateu em mim aqui e eu consegui concluir alguma coisa. Faça uma pesquisa de crianças, olha aí, de adultos que pararam de estudar na 7ª, 8ª série. 5ª, 7ª, 8ª série. Veja que em muitos casos essas pessoas progrediram na vida, prosperaram na vida, em família, prosperaram em saúde, prosperaram em profissão, prosperaram em financeiro. Agora você pega em muitos casos de pessoas que passaram para o ensino médio e assim eles concluíram o ensino médio e foram para a vida. Muitas deles têm prosperidade profissional, mas não têm prosperidade financeira. Algumas delas têm até prosperidade financeira, mas não têm prosperidade profissional. Mas onde é que está a explicação disso? A explicação é, quando você chega do ensino médio para cá, você, para o final, para o vestibular, você é induzido inconscientemente, é induzido pela cultura mundial do país também, tá? É uma cultura de fazer mão de obra, você é induzido para vestibular, você é induzido para carreira, você não é induzido para empreender. O cara que terminou na 8ª, na 7ª série, ele por si só precisa empreender, porque é um meio de sobrevivência, há uma necessidade. Até porque na cultura não é valorizado o cara que não tem canudo.
Então, o que ele diz? Até ele, na cultura dele mesmo, diz, cara, eu não tenho um canudo, então, ou eu dou um passo para frente, ou, de fato, eu não vou ser nada na vida. Eu conheço pessoas que até hoje, a crença delas é o seguinte, porque eu não tenho um canudo, eu não consegui ir mais à frente. Essa é a crença da pessoa. É uma pessoa inteligente, tá? É uma pessoa que sabe se movimentar. Mas a crença dela é, por eu não ter o canudo, eu não progredi na vida. Eu poderia ir a mais. E eu disse isso para meu filho. Pelo fato de eu não ter feito faculdade, eu não fui a mais. E não tem nada a ver isso. O cara que não tem a faculdade, o cara que não chega nem ao ensino médio, ele sabe que ele precisa sobreviver. Então ele passa a ser um empreendedor da sua própria vida. Não é nem empreendedor de negócio, ele começa como empreendedor da sua própria vida. São vários e vários casos. Empreendedores da sua própria vida para gerar resultados na vida dele, pessoal, financeiro e familiar. Até porque pela cultura do homem honesto, do homem provedor, isso passa a ser realidade. A realidade de você construir algumas coisas que precisam acontecer na sua vida. Gente, já sabe, né? A rua aí fora, se estiver chegando até você, é por causa do horário do rush. Estamos no horário do rush. Então vamos lá. Olha só. Então, essas pessoas que vão para o ensino médio são pessoas que elas começam a trabalhar um drive mental. Olha que interessante, tá? Um drive mental um drive onde essas pessoas são programadas para elas estarem o tempo todo pensando em vestibular. Chega no primeiro ano, chega no segundo ano, chega no terceiro ano, tudo é induzido para o vestibular. O discurso do professor, as matérias, tudo é induzido para o vestibular e para a carreira. Tudo é induzido para a competição de carreira. Então, na cabeça de muitas crianças ficam carreira. Em muitos casos, em casa, o pai é empresário, o pai e a mãe são pessoas empreendedoras, mas isso fica tanto na cabeça da criança que ela vê algo como carreira. Ela está ligada à carreira. Conheço vários casos de pais empresários que os filhos seguiram carreira, não foram empreender, não foram empresariar, por conta desse tipo de mentalidade. Então, repara que riqueza ou escassez, programação, drive mental, estão todos ligados à questão de mentalidade. Se você não tiver mentalidade empreendedora, não vai. Se você, até porque é uma pressão, tá? É uma pressão. Quando eu estou dentro do mercado financeiro, eu sinto a pressão. Quando eu estou fazendo negócio, eu sinto pressão. Quando eu estou sendo largado de mão para decidir da minha forma o que eu quero, eu sinto pressão. Então, largado de mão não é só por uma questão íntima, afetiva. É largado de mão numa questão de decisão. É uma decisão que só você pode tomar. Por mais que você tenha outras pessoas pensando, por mais que você gere outras opiniões, só você pode tomar essa decisão. Por isso que eu digo que empreender, empresariar é uma carreira, é uma faculdade do dia a dia, é uma faculdade de autoconhecimento, certo? Então você já tem todos os drives mentais. Os drives mentais que precisam ser mudados. Assim, quando você muda esse drive, as coisas começam a acontecer. E quando você gera resultado para você, é óbvio que você vai gerar o resultado para a vida dos outros. Então, o último drive que eu quero passar para você é que não pense em solução apenas. A solução tem que vir depois do que você pensar na dor. Isso mesmo. Se você tem um negócio, você tem que pensar primeiro na dor. Você tem que ter a responsabilidade de trazer dor para você trazer solução. Não é deixar isso na mão. Delegar gestão, delegar operacional é totalmente diferente de você não trazer a responsabilidade para você solucionar uma dor. Você precisa pensar no que é dor. O seu negócio existe porque existe uma dor. Qual é a verdadeira dor? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você está tão dentro do seu negócio que você não percebe qual é a dor de fato. Você consegue ver pelo seu olhar o que seria a dor para você. Mas pode ter certeza que, no mínimo, você vai encontrar de 3 a 5 dores do seu cliente para você trabalhar com aquele tipo de produto, com aquele tipo de serviço que você tem. Vamos lá. Imagine que eu sou um médico e tenho a minha clínica. Se eu for um médico, eu vou ter um hospital. Eu me conheço, ou começando por uma clínica para depois ter um hospital. Então eu me conheço, tá? Então eu vou receber um cliente. Eu sou um neurologista. Cada cliente, cada paciente, que aí no caso é paciente, cada paciente que chega no meu consultório, ele vai chegar com uma dor diferente. Ou seja, eu sou neurologista, um cirurgião neurologista, mas uma pessoa vai chegar com uma queixa relacionada à cabeça. Outra pessoa vai chegar com uma queixa relacionada à coluna.
outra pessoa vai chegar com uma queixa relacionada, sei lá, a uma outra coisa. Então, cada cliente tem um tipo de dor e cada paciente também tem um tipo de dor. Às vezes, eu poderia estar tão inserido no meu mundo médico, no meu meio de médicos, que eu não enxergasse isso, só tivesse um viés da dor. Então, é muito importante, por isso que eu digo que é legal você ter um ambiente de pessoas mais inteligentes que você, porque passa a ser importante para você, você conseguir lidar com outras pessoas que também já teve que solucionar outras dores que ainda não chegaram, dores que não apareceram de cliente seu para você, porque quando chegar, você fica totalmente preparado. Se você pegar esses drives e transformar para a sua realidade, pode ter certeza que você vai ter um sucesso no seu negócio. Conte comigo no mínimo para frente. Éder Ramos, valeu, tchau, tchau.